Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Prazer estar contigo mais uma vez aqui pela Sertão TV, canal 180, na sua Brisanet TV, também pelo YouTube, no Spotify e na Canudos FM 106,7. Hoje o nosso podcast vai falar sobre o cenário político para estas eleições municipais de 2024. E para comentar, para conversar com a gente sobre essa temática, eu estou aqui com o meu companheiro de bancada, Erivelton Barbosa, e recebendo um convidado para lá de especial, um grande analista político, João Paulino. Seja bem-vindo, portanto, ao nosso podcast. Muito obrigado pela receptividade. É sempre um prazer estar aqui no Sistema Maior de Comunicação. É sempre um privilégio poder participar da programação do nosso, comandada pelo nosso amigo Sérgio Machado, que tive o privilégio de reencontrar agora há pouco. Você, Erivelton, os meninos aqui da técnica, e vamos falar um pouco, né, sobre o cenário das eleições municipais que se aproximam aí para o ano de 2024. Nós estamos praticamente na metade do ano, nós estamos iniciando o período ali das pré-convenções para definição das candidaturas e vamos falar um pouco sobre tudo isso. Estou aqui à disposição de vocês. Bom, e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como os brasileiros eles podem se preparar para estas eleições que estão se aproximando? Quais serão as possíveis situações que nós devemos ter nas principais regiões do nosso país e como isso pode, de certa forma, repercutir nacionalmente? Para não voltar muito no tempo, o Brasil, depois da ditadura militar de 1964, só ali em meados dos anos 80, é que o brasileiro passou muito tempo sem votar. Sem votar para presidente, sem votar para os prefeitos das capitais, votava de uma forma, teve um tempo que o voto era vinculado, você só podia votar em candidatos de um único partido, e só a partir, né, da metade dos anos 80 é que o Brasil inteiro passou a votar novamente de forma direta das eleições de vereador a presidente da República. Daí para cá, nós tivemos um período de um governo em que o Brasil experimentou a social-democracia, comandada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Um período de governo de 8 anos. Depois nós tivemos um governo um pouco mais de esquerda, comandado pelo presidente Lula, depois pela presidenta Dilma. Houve um processo de impeachment e depois nós fomos para um governo de direita sob o comando de Bolsonaro. E a partir de 2014, mais ou menos, se a gente observar, quando começou aquelas manifestações de rua pelo país afora, o Brasil passou a experimentar um processo de radicalização política muito grande, né? Fazia tempo que não se discutia, por exemplo, essa questão de direita, de esquerda, né? O Brasil viveu ali um período de meio morno nessa discussão, um pouco mais tranquilo, digamos assim. A partir de 2014, com o processo que acabou desencadeando no processo de impeachment da Dilma e, consequentemente, com a eleição do Bolsonaro, nós passamos a viver um momento de radicalização política maior. E isso culminou com a eleição do Bolsonaro e, posteriormente, uma virada completa da direita para a esquerda. Só que esse processo de radicalização política, ele permanece. É perceptível que, apesar da eleição de 18, apesar da eleição de 22, nós ainda temos cenários políticos muito radicais, né? E isso terá, com certeza, reflexo nas eleições municipais que se aproximam. Se a gente pegar, por exemplo, o cenário de São Paulo, você nota claramente, a maior cidade do Brasil, você nota claramente a disputa entre a direita e a esquerda, com a candidatura do atual prefeito versus
apoiado pelo Bolsonaro, e o candidato de esquerda, que é o Boulos, apoiado pelo presidente Lula. Se você sair de São Paulo, que é a maior capital do Brasil, e vier, por exemplo, para o nosso estado e pegar a maior cidade, que é Fortaleza, nós vamos encontrar também o mesmo cenário de uma certa radicalização política. De um lado, candidaturas de direita, como o André Fernandes e o próprio Capitão Wagner, e do outro, candidaturas um pouco mais à esquerda, como o atual presidente da Assembleia, o Evandro Leitão, que é candidato pelo PT, e a própria candidatura do Zé Sarto, que é do PDT. Então você percebe que esse cenário de radicalização política que nós vivemos a partir de 14, mas mais acentuadamente em 18 e 22, deverá repercutir nas eleições municipais de 2024. E de repente essa repercussão para um lado, para um outro, pode também favorecer as eleições próximas para presidente, correto? Eu digo muito, às vezes eu converso muito aqui com o meu amigo Erivelto, quando a gente se encontra, eu digo muito que o eleitor está atento nessa eleição, mas os políticos fazem essa eleição olhando para outra. Né? Para os políticos, essa eleição, eles já vão tentando decidir ela, porque, na verdade, para os políticos, o que interessa é a eleição de 2026. Eles fazem a eleição de 24 com olhos em 2026. Para o eleitor, não. O eleitor tem outra visão disso, e o eleitor se preocupa até com outras questões, muito menos no Brasil, muito menos com essa questão partidária, essa questão ideológica. Mas a classe política, você não tem dúvida, ela está. É tanto que você percebe claramente que na maioria das cidades, na maioria dos lugares, nós teremos esse embate. Né? Esse embate que vai refletir o embate de 18 e de 22. Erivelto. Ok, um abraço, agradeço demais o convite de estar mais uma vez aqui na bancada. Tema bom, período bom para se debater o tema, juntamente com a população, ela começar a participar mais, vivenciar mais, a partir de agora, para que possa ter uma construção saudável para o próximo ano e, como aqui o João já antecipou, lá para 2026. Durante a grade do Sistema Maior, tem debatido muito que o nosso eleitor ele tem que estar muito preparado, independente daqui, da capital, do Estado, da União, porque sempre tem acontecido ao longo dos últimos pleitos de surgirem figuras praticamente que ninguém conhece, nem de onde veio, nem de onde vai e tal, mas que aparecem ali dentro daquele cenário para criar situações, fatos, como pessoas que tenham um conhecimento profundo, muitas vezes, sem vivenciar o dia a dia da luta da sociedade, da busca pelo equilíbrio dentro dos poderes. Mas isso é natural e faz parte e a gente tem que conviver de forma natural. O João abordou aqui, eu queria muito ouvir a opinião dele. Ele fez uma retrospectiva muito clara, uma beleza, uma clarividência do momento que o eleitor não tinha a oportunidade de votar para hoje, que um jovem de 16 anos ele já leva às urnas, expressa o seu sentimento diante de uma decisão política. Mas, João, esse cenário muito voltado ao país e se tornando aqui na nossa capital cearense, Fortaleza, região metropolitana, que nós vamos ter um cenário diferenciado. Um lado totalmente de direita, com o Capitão e com o André, e um lado assim de extrema esquerda, mas com algumas indagações. Por exemplo, a pré-candidatura do Evandro Leitão. A identidade de Evandro, PT, partido de esquerda. Até que ponto a gente pode ver? Entendeu? E esta divisão deste grupo, em que tem o atual prefeito na capital cearense, o Zé Sarto, que até um dia desse era palanque, junto a todo esse grupão aí, aonde se tinha Ciro, Cid, Camilo, Evandro, enfim. É uma situação que a gente precisa muito observar, não é isso, João? Com certeza, Erivelto. Mas, pegando aí do começo da sua fala, na vida, a busca pela perfeição vem do ato de fazer. Quanto mais você faz determinada coisa, mais
tendente a ser perfeito naquilo, você fica. E votar não é diferente. Né? Se você pegar as democracias mais tranquilas, mais consolidadas do mundo, e para pegar um exemplo aqui, o modelo de democracia americana, por exemplo, ela advém de onde? Do ato de votar. Né? O americano vota há 200 e tantos anos. Então ele tem o costume de votar. O ato de votar repetidas vezes faz com que você aperfeiçoe o seu voto, você tenha mais cuidado com o ato de votar. No Brasil, a gente ainda peca um pouco, porque, como você mesmo eu coloquei aqui, a juventude agora está tendo essa possibilidade. Mas tem muita gente que vota hoje que passou um tempo sem votar. Sem votar porque era analfabeto, sem votar porque não votava para presidente, sem votar porque não votava para prefeito de capital, né? Sem votar nas 2 vagas de senador, porque uma era indicada, a outra era que era escolhida. Então, o Brasil votou pouco. No longo da sua história de 500 e tantos anos, o Brasil votou pouco. Então, o ato de votar, esse constante ato de votar, é o que vai aperfeiçoar o voto. Por isso, muito pertinente a sua observação, para o eleitor fazer isso com muito critério, fazer isso com muito gosto e com muita vontade, porque é o ato de votar também que decide a sua vida. E com relação aos candidatos, a primeira questão que também nos diferencia das democracias mais aperfeiçoadas ou mais antigas do mundo é que no Brasil os partidos são muito fracos. Essa que é a grande verdade. O principal ente, o dono da eleição é o eleitor. E o agente pelo qual a eleição se processa são os partidos. E no Brasil, o eleitor ainda precisa aperfeiçoar muito esse ato de votar, e ele não tem culpa, porque ele passou muito tempo impedido de votar, não foi só na ditadura de 64, nós não tínhamos o hábito de votar. E a outra questão é melhorar os partidos, exatamente para desaguar na questão que você está colocando. Se você pegar o cenário da eleição de Fortaleza, por exemplo, você tem o Evandro Leitão agora petista. Né? E o Evandro Leitão tem uma carreira política consolidada de deputado estadual, secretário de Estado, presidente da Assembleia, mas nunca PT, ou nunca um esquerdista, por exemplo. Né? Você tem o Sarto, que agora você não sabe bem o que é que ele é, porque o Sarto já foi PSB, já foi PROS, já foi agora PDT, e você não sabe bem ideologicamente qual é a posição dele. Para ser bem em Fortaleza, quem tem seja de que forma for, mas quem tem uma base ideológica mais consolidada é o André Fernandes, que de fato é um direitista. Né? E isso talvez seja o motivo pelo qual o André Fernandes esteja despontando bem na eleição de Fortaleza, pelo fato de ter uma posição consolidada do ponto de vista ideológico. Mas indo direto na questão do PT, por exemplo. O PT tinha uma candidata, né, natural do PT, que era a Luziane Lins, que foi prefeita de Fortaleza 2 vezes, eleita no PT, a despeito de, na primeira vez, com muita dificuldade de ser candidata por conta do próprio PT, mas contra tudo e contra todos, ela foi candidata, ganhou a eleição, foi reeleita. Né? Sempre aparece nessa eleição, por exemplo, era o disparado melhor nome que aparecia nas pesquisas do PT, mas a conjuntura política do Estado acabou tirando a candidatura da Luziane em detrimento do nome do Evandro Leitão, que filiou-se no PT no último dia, no apagar das luzes, virou petista e é o candidato do PT. A Luziane, ninguém consegue esconder que ela tem muita força na política de Fortaleza. Né? Foi prefeita 2 vezes, lançou candidatos, foi candidata em outras situações, lançou candidatos fortes, disputou segundo turno de eleição em Fortaleza com o apoio dela, e isso é deputada federal sempre muito bem votada em Fortaleza, sempre pontua muito bem nas pesquisas eleitorais, então é inegável a força que ela tem nesse eleitor de esquerda de Fortaleza, e ela
já andou declarando, né, que o foco dela nessa eleição passa a ser O Catanha. Caucaia por conta da candidatura do Catânio, que é um aliado político seu de longas datas. A questão partidária que você fala, da perfeição, acho que é a palavra mais correta, do melhoramento dos partidos. Porque em qualquer momento você iria acreditar que a Luiziane seria a candidata do PT, porque por essa história que o João acabou de falar, o nosso eleitor refrescar a memória, Luiziane, prefeita de Fortaleza, seu secretário de confiança é o Mano de Freitas, que hoje é o governador do estado do Ceará. Luiziane, deixando a prefeitura de Fortaleza, lançou Elmano como pessoa de confiança para concorrer à sucessão, acabou perdendo e tal. Então, até certo ponto, todos acreditavam que o nome seria da Luiziane. E, de repente, a Luiziane não é candidata, já deu essa declaração que vai se dedicar a Caucaia, nome do Catanha. O que isso pode pesar na candidatura de Evandro Leitão, João? Pois e você ilustrou bem a questão que eu lhe falei da fragilidade dos partidos políticos. Né? No momento em que se imaginava o seguinte, ora, se a Luiziane já foi uma candidata forte nas eleições de Fortaleza, tanto como candidata como votando ou apoiando. E agora, tendo um governador ligado a ela, que foi seu secretário de Educação, que foi o seu candidato na eleição de 2012 contra o Roberto Cláudio, inclusive na eleição de 2012 o Elmano ganhou o primeiro turno da eleição contra o Roberto Cláudio, só perdeu a eleição no segundo turno. E se imaginava que a Luiziane, estando muito bem colocada nas pesquisas, que era o melhor nome que se apresentava dentre os postulantes do PT, com um governador que é seu aliado historicamente, que ela fosse daí surgir como candidata natural do partido. Mas é exatamente o que eu acabei de falar. Os partidos no Brasil ainda são muito frágeis. E são frágeis porque os políticos têm muito pouco apego à questão partidária. Só para você ter uma ideia de como é interessante isso, nós entramos no mês de abril com o Cirilo no PDT em Xeramubim e o Eugênio, que era seu opositor, no PP. E nós terminamos o mês com o Cirilo no PSB e o Eugênio no PDT, que era o partido do Cirilo. Veja se isso é uma coisa crível, né? Se isso é uma coisa que você consegue entender. E aí, por isso mesmo é que você compreende por que é que a política no Brasil ainda precisa evoluir muito. Primeiro porque o ente de se fazer política é os partidos. E os partidos têm essa fragilidade. Né? Então, mas voltando especificamente para a questão que você colocou, eu acho que a Luiziane vai fazer muita falta à candidatura do Evandro Leitão. Não resta a menor dúvida que a máquina do Estado, que o próprio Evandro é o presidente da Assembleia e é um presidente muito respeitado pelos seus colegas deputados, deverá ter um apoio de um grupo de partidos muito grande, essa coalizão de forças, né, que cerca o ex-governador Camilo e o governador Elmano. Não resta a menor dúvida que o Evandro terá um apoio político muito forte. Mas eu acho que a Luiziane faz falta na candidatura do Evandro Leitão exatamente na outra parte. A Luiziane era uma pessoa mais da militância política, mais desse movimento de rua, desse movimento de esquerda propriamente dita, que é onde o Evandro se alojou. Né? E eu acho que a candidatura dele vai se ressentir dessa ausência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nestas andanças de tantas pesquisas eleitorais, nós temos pesquisas que apontam pelo menos a direita com um grande poder, a direita bem à frente dos demais candidatos. E aí eu gostaria que você me pontuasse que cada eleição a gente sabe que é uma eleição, né? Nós temos, portanto, hoje um cenário que aponta à direita como uma grande preferida, mas que no mesmo estado, que não é o estado do Ceará, aqui Fortaleza, que é a nossa capital, traz, portanto, nas eleições para presidente, uma preferência pela esquerda. Como fazer essa
ponte? Como a gente pode perceber que cada eleição realmente é uma eleição? E cada lugar também tem sua característica própria, né? Para ir para Fortaleza, por exemplo. Fortaleza, a despeito do que muita gente pensa, não é um lugar onde a lógica da política acontece. Vamos lá. Não se votava para prefeito de Fortaleza durante todo o regime militar. E depois que se inicia o processo de redemocratização e que e vai ter a primeira eleição em Fortaleza, que é 1985, os candidatos naquela época eram Paz de Andrade, Lúcio Alcântara, os candidatos, tinha o professor Moraes, que tinha sido vereador mais votado de Fortaleza, deputado estadual mais votado de Fortaleza, que era candidato a prefeito também, e tinha uma candidata do PT, que era um partido emergente ali. Maria Luísa? Maria Luísa Fontinelli, e que as pesquisas colocavam 5, 6 pontos. E o grande embate da eleição era o Paz de Andrade, que era o candidato do MDB, contra o candidato da Frente Liberal, do PFL, que era o Lúcio Alcântara, que tinha sido prefeito de Fortaleza, que era filho do ex-governador Valdemar de Alcântara, com apoio dos coronéis, que eram os políticos da época. E, de repente, esqueceram da Maria Luísa, e a Maria Luísa ganha a eleição de Fortaleza contra tudo e contra todos. Lá mais adiante, acontece a mesma coisa com a Luziane Lins. A Luziane Lins foi candidata a prefeita de Fortaleza contra tudo e contra todos. Ninguém queria o PT, o candidato do PT era o Inácio Arruda, que era do PCdoB. O PT não queria lançar candidatura própria. Só a força da Luziane, que tinha muita força no diretório municipal, e bateu o pé e cismou e lançou candidatura. Mas todas as forças do Estado acabaram votando contra a Luziane. E ela ganhou a eleição tanto em 2004 como ganhou a eleição em 2008. Ou seja, contra o governo do Estado. Nós só temos experiência de Fortaleza. Depois o Juracy ganhou a eleição seguidas vezes contra o governo do Estado, o Cambraia ganhou a eleição contra o governo do Estado. Então, Fortaleza, como de cada lugar tem uma característica, a característica de Fortaleza é que o eleitor de Fortaleza é meio indômito, ele vota, de repente ele faz uma surpresa com o voto dele, e ele sempre, depois da redemocratização, na maioria das vezes, ele vota contra o governo. O candidato que é apoiado pelo governo perde a eleição de Fortaleza. Perdeu em 85, perdeu depois com o Juracy 2 vezes, perdeu contra o Cambraia, perdeu 2 vezes com a Luziane, está entendendo? Então, não é uma coisa muito, muito segura que ter o apoio de todas as forças políticas garante a eleição de Fortaleza, porque o eleitor de Fortaleza tem essa característica. E é óbvio que Fortaleza não é diferente dos outros lugares, recebe também esse reflexo externo, né, dessa polarização nacional, do pessoal de direita e também do que é apoiado pelas forças de esquerda capitaneadas hoje no país pelo presidente Lula, né? Mas eu digo muito, quando as pessoas falam de eleição municipal, eu digo muito, olha, os agentes externos fora do município têm força, é óbvio que tem. É óbvio que o Lula é um eleitor importante em Fortaleza, o Bolsonaro é um eleitor importante em Fortaleza, mas o eleitor de Fortaleza, na hora de decidir o seu voto, como os eleitores da maioria das cidades se voltam muito para as questões locais, muito para a sua problemática, né? Porque ele sabe que o prefeito é o responsável por resolver aquelas questões do dia a dia, mais próximas do eleitor, né? Então, apesar de ter essa influência, a gente não deve esquecer nunca que o candidato precisa ter a sua conexão direta com o eleitor, precisa sensibilizar o eleitor a despeito de todos os apoios que eles tiverem e que são importantes. Ninguém pode negar que são importantes. Mas também chama um pouco a atenção, se a gente voltar no tempo também, nunca a dita direita mesmo se apresentou com nomes tão fortes como se apresenta até esse momento. O capitão Wagner
e o André Fernandes têm um bom percentual comparado, inclusive, com o Sarto, que é o prefeito, que está no comando da prefeitura, né, que é um poder local estabelecido, e também contra o Evandro Leitão, que é o candidato do Estado, do governador do Estado, da maior liderança política do Estado, que é o ex-governador e senador Camilo Santana. E, a despeito disso tudo, você vê candidatos de direita, como é o capitão Wagner e o André Fernandes, pontuando muito bem nas pesquisas até agora, coisa que não aconteceu em nenhum cenário de 1985 para cá. É pesquisa, mas o que justifica, provavelmente, esses números baixos de Evandro Leitão e também do atual prefeito de Fortaleza, o Sarto? O Sarto, ele é inegável que ele tem passado por dificuldades no mandato dele, né? Fortaleza teve 2 bons mandatos, preciso que se diga, do ex-prefeito Roberto Cláudio. Roberto Cláudio foi um prefeito que honrou seus mandatos em Fortaleza, saiu muito bem avaliado pela população. Então, quando você substitui um político que é muito bem avaliado, que a população entende que ele administrou muito bem, você tem dificuldades. E o Sarto, no meio desse caminho do primeiro mandato, houve uma ruptura das forças que deram sustentação à candidatura dele, né? O Sarto foi o candidato em Fortaleza apoiado pela prefeitura e pelo governo do Estado. E no meio do mandato, ele perdeu o apoio, literalmente, do governo do Estado, né? Houve uma ruptura na eleição de governador e, digamos assim, politicamente ele ficou muito fragilizado. E a gestão já não era, ele já tinha dificuldades de substituir e manter o mesmo ritmo de administração que fazia o Roberto Cláudio. Então, quando ele perdeu esse apoio, ficou mais difícil ainda a situação dele. Então, a avaliação do Sarto não é boa. Eu digo até que o Sarto, eu não moro em Fortaleza, mas a gente acompanha, o Sarto tem mais problemas políticos do que administrativos, ou seja, ele perdeu muito mais força política do que a própria gestão, mas isso tem um reflexo, não deixa de ter reflexo. E isso mostra o índice de rejeição que ele tem e a baixa pontuação que ele tem. E o Evandro, né, o governo... Então, o Cid vem fazendo essa experiência já faz um tempo. O Cid Gomes gostava muito disso. O Camilo também está... de lançar candidaturas e fazer apostas. Tipo, você pega um candidato que tem 5 pontos, 10, 15, e vai estruturando o candidato até conseguir ganhar a eleição. Isso dá certo, mas às vezes não dá. Eu mesmo acho que a forma como a candidatura do Evandro foi colocada em Fortaleza pelo PT poderá ter reflexos negativos para a reta final da eleição. Vamos imaginar aqui alguns cenários. Pronto, João, não interrompendo. Pode, pois não. Eu estava aqui, já saiu outra pesquisa há pouco tempo, mas eu estava observando aqui, se você pegar o Wagner, que lidera com 33,1 e pegar o André Fernandes com 15,9, você já vai aqui em aproximadamente 46%. É muita pontuação. 46%. E seria qualquer um de nós aqui, até um pouco de hipócrita, se não vê com os olhos a possibilidade de um segundo turno de André e Wagner se juntarem. Eles são os dois a cara da esquerda, né? Era exatamente isso que eu ia colocar aqui. Por exemplo... Aí você pega aqui, João, o Sarto, atual prefeito, que para mim o PDT está numa reconstrução. Isso. De 18,1 contra o Evandro 8,9. Então vamos aqui para 28 pontos. É isso que eu ia dizer. Olha, mesmo se você olhar um cenário de provável segundo turno, aí vamos imaginar, passa o Evandro Leitão para o segundo turno. E não passa, se o Evandro passar, não passa André e Wagner, porque só passam 2. Então passa o Evandro e passa o André. Em quem deverá votar o capitão? A tendência hoje, a preço de hoje, seria votar com o André Fernandes. Como se for o contrário, da mesma forma. Se passar o Wagner, a tendência é o André votar no capitão. E nessa reconstrução do PDT? E o PDT, na situação que está hoje, o PDT virou adversário do governo do Estado, o Evandro é o candidato do governo do Estado. A briga do Sarto hoje pela Prefeitura de Fortaleza
a briga mais forte que ele trava é com o Evandro Leitão. E é óbvio que se o Evandro for para o segundo turno e o Sarto não for, fica muito difícil para o Sarto votar no Evandro. E da mesma forma, se o Sarto for para o segundo turno, que ninguém pode descartar essa hipótese, porque ele tem a máquina do município, tem a prefeitura na mão, etc. Né? Isso ninguém pode descartar. Isso é óbvio que se o Sarto passar no nível de disputa em que eles estão hoje, o Evandro não vai, muito provavelmente, ter condições de apoiar. Pode até ser que os partidos se juntem, etc. Mas quando você briga muito forte, a sua base, os seus eleitores não lhe acompanham. Você até vai para a composição, né? Porque talvez fique difícil, por exemplo, o Evandro Leitão, se não for para o segundo turno, se juntar com o André Fernandes. É praticamente impossível o PT. Mas, mesmo que ele vá apoiar o Sarto numa eventual conjuntura dessa, tendo brigado como eles estão brigando, o eleitor vai se sentir com dificuldade de fazer essa leitura e esse percurso. É uma realidade. Meu caro João, dá uma pitadinha aqui mais para perto da gente aqui, mas pegando de forma geral, voltar a falar da questão dos partidos políticos. A eleição para vereador, ela é de fundamental importância. O legislativo ele tem um papel extraordinário. Quociente eleitoral, no caso nosso aqui do Quixeramobim. Partidos políticos, bate de frente com tudo que você acabou de citar no início nosso aqui. Uma redução muito grande de partidos políticos. O que é que a gente pode prever numa eleição de vereador? Por exemplo, voltando aqui para o Quixeramobim, que hoje aproximadamente nós temos 108 pré-candidatos à Câmara Municipal, porque aproximadamente nós temos aí pouco mais de 7 partidos políticos. Algo totalmente diferenciado, com a redução aí de aproximadamente 100 pré-candidaturas, se comparado com a eleição última passada no nosso município. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto e a gente reforçar essa discussão sobre partido político, porque a despeito de ninguém dar muita importância a isso, não existe o instrumento de se fazer política, são os partidos. Né? Se você olhar no histórico, na vida dos grandes políticos, você vai encontrar uma característica. Você sabe qual é? É ter sido sempre de um partido. Os grandes políticos, historicamente, foram de um partido, ou de um lado. Só para fazer assim, se você pegar, retroagir um pouco no tempo, para pegar, por exemplo, as disputas que tinham a UDN e o PSD, você vai ver que o político era da UDN até o fim da carreira política, ou era do PSB até o fim da carreira política. Depois que estabeleceu-se o bipartidarismo na ditadura militar, você tinha o MDB e a Arena, então a pessoa militava na Arena, você sabia qual era o partido dele, sabia qual era o posicionamento político dele. Ou se ele era do MDB, sabia o que é que ele pensava sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Depois, com a abertura política, a partir de 1980, inicialmente no Brasil, estabeleceu-se ali 6 partidos. A Arena transformou-se em PDS e o MDB em PMDB. E, além disso, surgiram na época mais 4 partidos. O PT, o presidente Lula, fundou o PT, o PTB, que representava lá o trabalhismo desde da era Vargas, o PDT, que era uma dissidência desse PDT encabeçado pelo então ex-governador Leonel Brizola, e o PP, que havia sido uma força política antiga, que naquela época foi refundado sob o comando do Tancredo Neves. Então nós começamos o processo de redemocratização do Brasil com 6 partidos. Mas veja o que é que aconteceu, por exemplo, se a gente chegar aqui a 2020, né, antes da reforma política. Você tinha eleições aqui em Quixeramobim que você tinha 16 partidos, 15 partidos. E você tinha político que em toda eleição estava num partido diferente. Isso não é concebível, isso não é a boa política, não é... Como é que uma pessoa está hoje... Aqui já aconteceu o caso de o cara estar afiliado no PCdoB, numa eleição, um partido, você pode se dizer, radical de esquerda, e na outra eleição ele está no PSL,
um partido radical de direita. Veja se isso é compreensível para o eleitor, uma mudança dessa. Qual é o compromisso, qual é o comprometimento ideológico, partidário e até com o campo das ideias que tem esse tipo de política. Mas isso não era... Quase todo mundo fazia isso. Mas se você olhar o histórico dos grandes políticos que escreveram sua história na política brasileira, você vai ver que a primeira coisa que tem é uma certa fidelidade ao partido, ao pensamento político. E chegando, graças a Deus, na eleição de 2024, houve uma reforma eleitoral e os partidos passaram a ser até alguma importância. Nunca na minha história... Você com certeza não alcançou. Nunca. Tanta valorização partidária. Você sabe que era 20, 15 partidos. Você nem sabia. Por quê? Porque tinha as coligações partidárias e você pegava uma coligação, tinha 7 partidos. Aí tinha 5 coligações, bote aí quantos partidos tinha. E você não sabia nem o nome, nem quais partidos eram e nem a que partido pertencia a pessoa. Veja se isso é sadio para o processo político. É claro que não é. Então, 2024 apresenta um cenário novo para a política do Quixeramobim. Né? Nós deveremos ter uma eleição aí com, aí no máximo, 7 partidos. No máximo 7 partidos, 100 e poucos candidatos. Na eleição passada, apesar de já ter reduzido o número, ter criado dificuldade, mas nós tínhamos 200 candidatos. E aí acaba que isso para um eleitor que ainda não é muito, não tem muita base ideológica, e não tem muito comprometimento. Não tem muito costume de votar, como você falou. Não tem costume de votar, não tem costume de acompanhar a política. Veja como é que fica a cabeça desse eleitor. Né? De olhar para com tanto candidato e com tanto partido, essa escolha acabava sendo uma escolha muito fragilizada. Então, a gente espera, na eleição de 2024, nós vamos ter... eu imagino, me arrisco a dizer que nós teremos aqui um coeficiente eleitoral em torno de 2.700 votos, ou seja, um partido para eleger um vereador terá que tirar por aí, algo em torno de, vamos imaginar aí, um pouco mais de 2.500 votos, e nós teremos partidos de fato representativos, porque também agora, com a legislação eleitoral, você não pode mais estar trocando de partido toda hora, é preciso esperar a janela partidária, hoje tem mais dificuldade de trocar de partido, e eu espero que o eleitor faça cada vez mais um link com essa história do partido em eleição, para que escolha também, além de escolher um candidato, escolha também um partido. Né? Olha como é interessante, não é que eu seja aqui um defensor da política americana, mas não é interessante o modelo partidário dos Estados Unidos, que você tem um partido bem definido, você sabe o que é que pensa o Partido Republicano e você sabe o que é que pensa o Partido Democrata. E dentro do partido tem um processo de escolha. Veja se era possível acontecer nos Estados Unidos o que aconteceu em Fortaleza. Você arrancar um camarada que está no outro partido e colocar no Democrata para ser candidato. Não acontece. Ou tirar do outro canto e botar no republicano. Não, os partidos constroem suas candidaturas. Além de construir sua história, de construir a sua imagem, de construir as suas ideias, também constrói as candidaturas. Então aqui nós vamos passar, quero crer, que nós vamos passar a ter partidos mais fortes. Aqui, quais partidos estão disputando essa eleição aqui em Quixeramobim? PSD, PSB, Podemos, PT, PDT. A federação, porque entra... A federação do PT tem PCdoB e PV. Olha como diminuiu. E aí você começa a prestar atenção de que lado é que está cada partido ou federação. O que é que defende? Por qual motivação a pessoa deveria estar ali? Né? Isso é importante, porque o comprometimento, além de você ter compromisso com o eleitor, você candidato, quando faz as suas propostas, quando faz seu programa de governo, você também deveria ter compromisso com o partido. Né? O Partido dos Trabalhadores, se entende que o primeiro compromisso do Partido dos Trabalhadores é com a classe trabalhadora. E é assim que é para ser. Para ir para um outro lado, por exemplo, o Partido Verde, com a ecologia, né, com a defesa do meio ambiente, por exemplo. Então, se a pessoa está ali, é para ter aquele tipo de entendimento. Se você é social-democrata,
social-democracia. E por aí vai. João e Emanuel, outra situação que a gente tem abordado muito dentro da legislação eleitoral, eu faço muito questão de estar sempre levando isso, porque é de fundamental importância que o eleitor tenha o conhecimento. Ele seja um estudioso, eu não gosto de político, mas tem que ter pelo menos o mínimo de conhecimento, porque ela faz parte da nossa vida no dia a dia. Questão do candidato a vereador, do 20% e do 10%. O número para suplente, não, suplente é outro 500, mas para o candidato chegar a dizer assim, eu já estou no páreo, essa questão dos 20, dos 10, refresca a memória aqui, João. Olha, é outra coisa importante que a legislação brasileira criou. Antes disso, você tinha você pegava um candidato, por exemplo, que tinha muita popularidade, que tinha muita penetração no eleitorado, e botava ele numa chapa de vereadores ou de deputados, estadual e federal. E o sujeito rebentava de tirar voto. Então, se ele tirasse, voltando para Quixeramobim, 10 mil votos. Se ele tirasse 10 mil votos, ele sozinho fazia 4 vagas. E os outros 3 poderia ele tirar 10 mil votos, um tirar 30, o outro 20 e o outro 10. E seria eleito. E um candidato, por exemplo, que tirasse 2 mil votos, mas o partido dele não fizesse os 2.700, ficaria de fora. Veja se isso é uma coisa possível, mas isso acontecia. Frequentemente acontecia. E isso não acontecia só na eleição para vereador. Nós tínhamos deputados eleitos no Congresso Nacional que tinham muito pouca representatividade. Ernesto Tiririca conseguiu fazer isso aí. 2 exemplos. Arrastava um monte de candidatos. Então, nessas eleições, na eleição anterior nós já tivemos, nós teremos também essa questão. Ou seja, além de o partido precisar fazer o quociente eleitoral sozinho, porque não tem mais coligação, o próprio partido vai ter que se estruturar para disputar a sua eleição proporcional, os candidatos deverão ter um mínimo de percentual de votos. Não pode mais um candidato na eleição de Quixeramobim, por exemplo, que o quociente vamos imaginar aqui para facilitar a nossa vida, que é 2.500 votos, não pode pensar em se eleger tirando 50, 60, 70, 100, 20%, 200 João? votos. Eu tenho até que nesse momento aqui, tenho até que olhar qual é o percentual mínimo. Eu estudando aqui um pouco e busquei uma pessoa, o senhor me disse que é a cada de 20%. O partido entra porque serão por rodadas, né? Exato. Na primeira rodada, depois nós podemos até fazer depois um momento para tratar dessa questão, como é calculada e como será a disputa das vagas. Mas só para adiantar aqui, num primeiro momento, você divide o número de votos pelo quociente e estabelece o número de vagas. Então, se eu fiz 9 mil votos e o quociente é 2.500, eu fiz 3 vagas e me sobram os votos. Se eu tirei 6 mil e o quociente é 2.500, eu fiz 2 vagas e me sobram os votos. Na segunda rodada, entram os partidos que tiverem, para disputar essa sobra, os que tiveram vagas, já elegeram, e os que fizeram pelo menos 80% desse quociente. Na rodada, depois de esgotar essas rodadas, tem uma terceira rodada com os demais partidos, mesmo aqueles que não atingiram esse percentual de 100% do quociente, ou 80%, mas que tenha pelo menos atingido o percentual de 20%, se eu não estou enganado. Mas nós vamos fazer depois uma discussão importante, inclusive mostrando exemplos práticos de como se dará o cálculo das vagas nessa eleição. Emanuel e João, nossos telespectadores, isso aqui que nós estamos falando agora é de fundamental importância o conhecimento do eleitor. Pode ter certeza, João. É de fundamental importância, porque o eleitor tem que entender que há necessidade de força de trabalho para que você possa chegar a ter uma força de votos para lhe representar. Suficiente para fazer pelo menos uma vaga para lhe representar. Para fazer uma vaga para lhe representar. Sob pena de você votar num candidato ou em vários candidatos, num partido, e ele sequer constar na lista de suplentes. Você está entendendo, Emanuel? Então, eu tenho batido muito nessa tecla. Importante, mas nós vamos depois, foi Com importante certeza. demais você ter lembrado disso, Erivaldo. Nós vamos depois
fazer uma discussão sobre isso, mostrando exemplos assim bem claros de como é que se dará esse cálculo, para que as pessoas entendam e também para cada vez mais reforçar a questão dos partidos, da importância de você estar filiado ou integrado ou, além de se decidir pelo candidato, também prestar atenção a qual partido ele está vinculado. No Brasil, nós temos uma característica que não é boa para a política, que é o personalismo. O eleitor brasileiro, antes de saber qual é o partido, o que é que ele vislumbra o candidato e transforma o candidato numa estrela, num personagem. E política não é assim. E política não é assim. E é por essas e outras que, vez por outra, a gente quebra a cara. Porque a gente cria um personagem, a política cria esse personagem. E nós temos exemplos muitos na história política brasileira, de personagens que foram eleitos com uma votação retumbante e, quando você olha, não tem força política, não tem partido político, não tem estrutura política por trás e acaba perdendo o mandato, acaba não terminando o mandato, e por essas e outras o Brasil já mergulhou em algumas aventuras que, num outro momento, a gente pode até tratar disso. João, como você enxerga a configuração política para essas eleições de 2024? Como ficarão as cadeiras no nosso Ceará? Quem irá ocupar mais cadeiras? Qual partido? De prefeito? Isso. O Ceará hoje tem, com certeza, se a continuar como está, que eu acho que agora não tem mais mudanças de partidos, os candidatos já estão nos partidos que deverão disputar a eleição, o PSB tende a ser o partido com o maior número de cadeiras na eleição do estado do Ceará. O PSD já tinha prefeitos, já era um partido estruturado, herdou praticamente toda a estrutura de prefeitos e de bons candidatos a prefeito do PDT, migraram para o PSB, então o PSB deverá eleger o maior número de prefeitos no estado do Ceará, seguido do PT. O PT também tem crescido bastante, abriu as portas aí pouco. O PT era um partido muito fechado, para entrar no PT tinha muitas dificuldades. Está mais moderno, né? Ficou um pouco mais moderada essa questão, e o PT deverá fazer uma bancada de prefeitos muito maior do que aquele, bem maior do que aquele fez na eleição passada. Outro partido que se apresenta também como um grande partido hoje no estado do Ceará é o PSD. O PSD é um partido que tem prefeituras até de cidades importantes do estado do Ceará, que deverá também fazer uma bancada considerável de prefeitos. Pela ordem aí, PSB, PT, PSD, PP, MDB. Eu imagino que sejam esses os partidos que elegerão, nessa ordem, o maior número de prefeitos. O João está se referindo aos 184 municípios. Isso. João, está quase terminando aqui, eu estou só observando. E o nosso Quixeramobim, como você está vendo essa pré-campanha 2024? A eleição, eu costumo falar na eleição municipal, aliás, as eleições majoritárias, elas têm uma característica no Brasil, por conta da reeleição, elas acontecem de duas formas. Quando você tem um cenário de eleição onde não existe a reeleição, é uma eleição. É uma eleição que a gente chama de eleição muito mais programática. Uma eleição que você vai discutir ali um programa de governo. Você tem todos, como não tem reeleição, todos os candidatos são novos para aquela eleição. E aí você vai discutir programas, propostas, com muito mais profundidade, inclusive. Mas quando você tem candidato na reeleição, que é o caso de Quixeramobim, que é o caso de Quixadá, que é o caso de Fortaleza, que você tem o Sarto na reeleição, o Ricardo Silveira na reeleição lá em Quixadá, e o Cirilo, muito provavelmente, disputando a reeleição em Quixeramobim.
Um exemplo do que eu falei anteriormente é Madalena, por exemplo. Madalena não vai ter reeleição. Então lá é uma eleição mais programática, onde você vai ter 2 candidatos ou 3 Senador. candidatos novos, o senador Pompeu também, né, que vão apresentar suas propostas. O eleitor precisa aprofundar essa discussão. Choroba na buju. Que ele não conhece bem, são novos, e é um tipo de eleição onde o programa de governo, a perspectiva de um novo governo, ela é mais forte. Nas eleições, como é o caso daqui, onde você tem o advento da reeleição, a primeira discussão é: eu estou satisfeito com o governo que está aí? A primeira é uma eleição, inclusive, que a gente chama de plebiscitária. É como se fosse um plebiscito. Tem um governo, esse governo passou um tempo e se reapresenta para ser reeleito. E a primeira discussão é: eu estou satisfeito com esse governo? Se eu estivesse, a maioria do eleitorado se sentir satisfeita com esse modelo de governo, já está decidida a eleição. Ele vai votar pela reeleição ou pela manutenção daquele programa que está em vigor. Se ele não estiver satisfeito, ele faz uma avaliação. Não, esse modelo que está aí não me agrada. Esse modelo que está aí eu não quero que continue. Aí sim, ele vai em busca de novos projetos, né, de novos programas de governo, para poder fazer a sua escolha. Então, em Quixeramobim, na eleição de 2024, a continuar com o Cirilo candidato à reeleição, nós teremos essa eleição plebiscitária, onde o eleitor, o primeiro pensamento dele é: quem são os candidatos? O prefeito Cirilo Pimenta na reeleição, mais fulano, mais cicrano. E qual é o meu posicionamento? Eu estou satisfeito com o governo que está aí, com esse modelo de governança, com essa forma de governar? Eu acho que esses 4 anos foram bons para a minha cidade, para a minha família, para o meu bairro. Me criou expectativa, perspectiva. Então eu desejo continuar. E se não, esse modelo não me agradou, eu não acho interessante, passo para um segundo passo. Se não é esse modelo, quais são os modelos que se apresentam? Né? E dentre esses modelos, escolher um outro modelo, um novo modelo, que a gente precisa esperar aí um pouco mais. Eu sou daqueles camaradas aqui, como eu já estou há muito tempo nesse negócio, eu acho que a eleição ela nem começou do ponto de vista de escolha de candidaturas, porque os candidatos, você pode prestar bem, vamos voltar para 2022. Quem eram os candidatos nessa data da eleição do estado do Ceará? Vamos refrescar a memória. Capitão Wagner, Isolda ou Roberto Cláudio. Não era assim? Exato. E o que foi que deu no final? É o Mano de Freitas, que terminou sendo governador 3, 4 meses depois. Então, na eleição daqui, a gente ainda não deve aprofundar muito a discussão sobre candidaturas, porque apesar de já ter alguns nomes posicionados, nós ainda podemos ter algumas surpresas e algumas reviravoltas que sempre acontecem na política em todo lugar, não é só aqui. João, ele respondeu a pergunta que eu falei, mas eu vou insistir. Para fechar aqui, o jogo é aberto. Você acredita em 3 candidaturas no Quixeramobim ou você está só nessa expectativa dos próximos dias? Não, eu tenho um pensamento com relação a isso. Eu acho que a preço de hoje, que a gente só pode falar do dia de hoje, né? Amanhã só a Deus pertence. Eu acho que nós... no Brasil, né, nós temos uma divisão nas eleições municipais, que é a questão de ter ou não ter segundo turno. Né? Nós só temos segundo turno nas eleições de prefeito para municípios que têm mais de 200 mil eleitores. No estado do Ceará, nós só temos segundo turno na eleição municipal em Fortaleza, em Caucaia e agora em Juazeiro do Norte, que são os únicos municípios do Ceará que têm mais de 200 eleitores. Então lá pode ter assim, um sem número de candidaturas a prefeito num primeiro turno, porque tem uma segunda rodada, que é os 2 mais votados que passam, se ninguém atingir os mais de 50% dos votos, que passam para o segundo turno. Mas nos municípios que têm menos de 200 mil eleitores, a eleição acontece só uma vez. Mas você pode criar ali um segundo turno. Como? Se você tiver 4 candidaturas, 3 candidaturas, é possível que no meio do caminho, né, um candidato desponte na frente e os
2 ou 3 que ficarem atrás desistam da sua candidatura em detrimento do outro que estiver em melhor condição. No cenário de hoje, é o dia de hoje, mas eu não me responsabilizo por esse cenário, amanhã eu acredito que nós tenhamos 3 candidaturas. E se você me perguntar, terminará com 3 candidaturas? Não, eu acho que a eleição de Xerabubim, ela, salvo 2020, né? Salvo 2020, que nós tivemos 3 candidaturas, aliás, 4 candidaturas até o final da eleição, historicamente nós só temos 2 candidaturas. Aí eu posso assim, fazer uma volta no tempo. 16 nós terminamos com 2 candidaturas, 12 só eram 2 candidaturas, 2008 só 2 candidaturas, 2004 só 2 candidaturas, 2000 só 2 candidaturas, 98, 92, 96 e 92 e 88. Você está em 88 nós tínhamos mais de 2 candidaturas registradas, mas disputando a eleição de maneira mais forte, basicamente 2. Então nós não temos costume, diferentemente de outras cidades, de termos muitas candidaturas. Eu acredito que em Xeramubim, no máximo, 3 candidaturas para terminar com 2 candidaturas. Se nós não iniciarmos logo com 2 apenas. Eu vou encerrar deixando uma pergunta no ar. Eu sou mais para cá um pouquinho. Não tem negócio de idade mais para lá nem mais para cá, mas eu sou mais para cá um pouquinho. Como o eleitor do Xeramubim tem penalizado aquele que desiste no meio da viagem? De minha parte, muito obrigado. Obrigado você, Emanuel. Obrigado, João. Prazer, Erivelto e Emanuel, muito bom estar aqui. E vamos estar aí durante esse período discutindo outras questões. Acho uma coisa importante a gente discutir. Você tocou num aspecto importante. É muito importante o voto para vereador. E o eleitor precisa saber como é que se dá essa escolha. Como é que isso acontece, como é que é feito. Olha, e o meu voto, afinal? Você pode estar votando e o seu voto não tem significância nenhuma nesse processo. Se você não souber como é que isso acontece, quais são os partidos. Então, acho que num outro momento nós poderemos aprofundar o debate sobre essa discussão, sobre partidos, e também, com certeza, lá mais adiante nós já teremos cenários um pouco mais claros com relação às candidaturas da eleição de 2024. Mas é um prazer estar aqui, agradecer a vocês pela paciência. É um privilégio poder estar aqui nessa discussão com vocês. A gente, no debate, a política deveria ser feita com intensos debates, né, com debates profundos, mas com muito respeito, muita cordialidade, até para que esses debates, essas discussões possam apontar caminhos para que o eleitor consiga fazer sempre a melhor escolha. João Paulino, reitero os agradecimentos. Quero dizer que aprendi bastante com esse bate-papo. Muito bom ter a tua fala em relação a esse cenário político que está por vir. E acredito que assim como eu aprendi aqui, quem vai nos acompanhar por meio multiplataforma do nosso podcast vai conseguir também aprender bastante sobre todas as discussões que aqui foram tratadas. Agradecer aos meus queridos colegas que sempre estão aqui apoiando, Marcos, Joaquim, valeu demais pela participação de vocês, sempre aqui conosco no podcast no ar. E agradecer você de casa por ter mais uma vez acompanhado juntamente conosco esse bate-papo importante. E dizer que estamos de volta na próxima semana com muita conversa boa aqui no seu podcast no ar. Até lá.